É isso aí, pessoal, mais uma vez, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e hoje o programa mais do que especial, pois temos uma pessoa muito importante aqui, uma pessoa que está inovando no mercado tecnológico no Brasil hoje, já vem fazendo isso há um bom tempo, inclusive em outros países. Ele que está sendo o precursor de adotar várias moedas criptográficas, moedas digitais em sua plataforma e no seu site, que é claro, vamos bater um papo legal aqui agora com ele, o Rossello Lopes, da CoinBR. Tudo bem, Rossello? Opa, tudo bom? Prazer estar aqui contigo. Vai ser bem legal a gente bater esse papo, até para deixar o pessoal aí, a tua audiência, saber o que a gente está fazendo, aonde a gente atua, no que a gente atua e o que vai vir pela frente aí, vai vir bastante coisa legal. Tem muita coisa para a gente conversar. Rossello, fala para a gente, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou na área de criptomoeda, porque hoje você está gerenciando, é o CEO e o fundador, né, dos maiores sites que aceita não só Bitcoin, como Zcash e agora o Dash. Como é que você começou tudo isso? Bom, comecei lá em 2013, né, eu tenho uma empresa de telecomunicações na África do Sul, a Otus Telecom, e sempre atuei na área de tecnologia criptografada. Então, o forte da Otus, além de ser ligações, né, via VoIP, é ter um sistema de VoIP super seguro, onde as pessoas podem falar entre os terminais da Otus e ter uma segurança no áudio, né. Esse é um produto bastante usado por bancos e instituições que precisam ter uma certa confidencialidade. Então, eu sempre atuei na área de tecnologia. Então, para mim, foi quando eu vi a história do Bitcoin, de criptomoeda em 2013, eu fiquei fascinado por ela, né. Aí andei viajando, fui para Hong Kong, fui para Tóquio na época. Tóquio, por conta da Mt. Gox, era uma das mais. Então, fui conhecer a Mt. Gox lá pessoalmente, né. Infelizmente, perdi um pouquinho de dinheiro na Mt. Gox, mas aí eu fui mordido pelo bicho do Bitcoin, né. Fui mordido pelo bichinho. E então, desde então, eu reuni em 2013, peguei alguns técnicos da Otus, coloquei eles em São Paulo para a gente trabalhar e para a gente entender a tecnologia, o que é a tecnologia, que é muito importante isso, né? Então, acabei tirando alguns engenheiros de posições chaves para a gente poder desenvolver. E aí, em 2014, a gente montou a primeira mineradora, né? Então, a gente fez uma primeira mineradora aqui no Paraguai, onde eu estou no momento. E quando a gente montou a mineradora, eu vi que o mercado nacional brasileiro tinha uma escassez muito grande, né? A gente só tinha essas exchanges normais aí, onde elas têm uma plataforma que é um book, que é uma trading platform. Não dá nem para chamar de exchange, né? Mas todo mundo conhece como exchange, mas aqui nada mais é do que uma trading platform aonde você coloca suas ordens de compra e de venda. E muito usuário leigo, ele não sabe o que é isso. Então eu vi que tinha uma necessidade muito grande, primeiro, para uma carteira brasileira, uma carteira 100% nacional, que falasse a língua do brasileiro, certo, e que entendesse a necessidade do brasileiro. Então aí a gente fundou a CoinBR e partiu para também atender o público que a gente chama de OTC, que é Over the Counter, que é justamente atender o cliente. Ele falou: eu quero comprar Bitcoin, tá aqui meu dinheiro, me dá o Bitcoin. Ele não quer saber de colocar uma ordem no book, uma ordem de compra, uma ordem de venda, dar agilidade ao usuário, né? Então, tudo isso a gente montou por conta dessa necessidade. E eu tô nisso desde 2013, continuo estudando quase todos os dias. Para mim é um aprendizado todos os dias. Claro. E estamos aí, hoje a gente é o maior da América Latina no segmento. E como você falou, assim, o mercado brasileiro é um mercado específico, porque o brasileiro está acostumado com um negócio que, se eu não me engano, só tem no Brasil, que é o boleto bancário. Não é? Sim, isso é uma particularidade brasileira. Já tem países, tá? Para vocês entenderem, tem países que estão estudando essa possibilidade de também ter algo similar. A África do Sul mesmo já estão estudando algo muito similar ao nosso sistema de boleto brasileiro. Então, isso também me deu uma possibilidade muito grande, ao ponto de falar: peraí, mas todo mundo paga boleto e tem que sair de casa às vezes porque o cara não tem uma conta bancária. Então, peraí, mas se a gente der a possibilidade para o camarada que está minerando, para o camarada que tem moeda, se a gente der a possibilidade para ele pagar esse boleto, é bem legal. Então, hoje, qualquer tipo de boleto ou qualquer tipo de coisa que você paga no banco, hoje a gente já está conseguindo. Então, eu consigo pagar multa, eu consigo pagar impostos. Então, já tem alguma série de coisas. O principal é o boleto, é claro.
a gente vai habilitar mais funcionalidades na nossa plataforma. Então, quem tem Dash, por exemplo, hoje já pode pagar um boleto bancário com Dash. Então, se você tiver um cartão do Nubank, por exemplo, quiser pagar seu cartão com Dash, tu pode pagar através da plataforma da Smart Wallet da CoinBR. Certo, porque também, assim, brasileiro tá tendo um pouco de dificuldade de... Isso é um negócio para nerd, digamos, né, assim, né? Assim, o moeda digital ainda tá no meio dos nerds, hoje nem tanto. Já estamos passando, assim, eu ouvi um exemplo há um tempo atrás na internet, assim, de 2008 a 2016, tudo que estava acontecendo, um exemplo bacana é que eles estavam construindo um prédio. Então, o primeiro andar, o porão já foi construído, nós estamos começando a construir o primeiro andar, né, desse prédio, que é o prédio de criptomoedas, e esse prédio tem 100 andares, né? Então tem muita coisa para se construir ainda. O que você acha que está impedindo essa adoção em massa no Brasil ainda? Assim, o exemplo que tu deu é excelente, tá? É muito bom, muito bem dado mesmo esse exemplo. O Brasil, eu acho que assim, a gente está vivendo a mesma coisa que a gente viveu na época da internet, lá em 1994, 1995, né? Então as pessoas não tinham muito entendimento, e para falar a verdade, um dos maiores culpados desse tipo de coisa, de não ter tido uma grande adoção, tá? São os próprios iniciantes aí, o pessoal que começou agora, né? O pessoal que está desbravando o mercado. Então, esses, como os nerds, por exemplo. Então, todo mundo vende assim, não, olha, para começar assim, não, olha, a tecnologia do Bitcoin, você pode ser seu próprio banco. A população não está preparada para ser o próprio banco ainda. Até porque é o seguinte, se você chegar para uma falar, olha, você tem que guardar sua chave privada no seu computador, porque se você não guardar a chave privada, você vai perder, você tem que ter backup. As pessoas mal se adaptaram com a segunda senha. As pessoas estavam acostumadas com o PIN e acabou. Então a pessoa está acostumada, o público está acostumado a pagar uma conta, colocar aquele pedaço de plástico numa máquina e digitar uma senha. Sim. Imagina hoje em dia, não, é muito complexo. Então os usuários iniciais, aquele pessoal que construiu ali a fundamentação, o alicerce do negócio, ele está dizendo o seguinte, para a gente colocar o andar de cima, você tem que ser engenheiro, você tem que ser um bom pedreiro, você tem que ser alguém da construção civil. E não é assim que tem que ser feito. Certo. Tem que ser feito de maneira simples, de maneira fácil. Então as pessoas que estão no mercado hoje, essa história toda de, não, olha, guarda seu Bitcoin, você tem que ser seu próprio banco, tem aqui a chave privada, não é simples, não é fácil. O que precisa ser feito? As empresas passarem a entender que o usuário, né, e as pessoas entenderem que os usuários que estão aí, eles são leigos, e agora que estão se adaptando ao momento de acesso ao banco por internet, de ter uma segunda senha, de ter um token de segurança. Então, essa evolução para Bitcoin ainda é muito, muito cedo. Então, a gente precisa de mais tempo. Por isso que hoje a Smart Wallet, a gente nem implementou a segunda senha ainda, porque a gente está desenvolvendo algo que seja muito mais simples. Porque chega para o meu usuário, olha, baixa o Google Authenticator ou baixa o Authy, já é uma complicação. Então, o que a gente está desenvolvendo? Na nossa própria mobile app, a gente já vai colocar o token ali. Então, o usuário, ele sabe, legal, eu tenho a carteira da CoinBR, se eu quiser ver o token de segurança, é na carteira da CoinBR que eu vou ver, é no aplicativo da CoinBR, não é um aplicativo de terceiros. O que falta pegar no mercado é justamente isso, é ensinar melhor o usuário e facilitar o usuário o acesso à tecnologia. Então, a gente está desenvolvendo aí o nosso software de PDV, a gente está melhorando a versão, agora que vai vir a V2, justamente para que qualquer lojista, de maneira simples, a gente quer em 2 cliques que ele passe a receber Bitcoin na loja dele. E 2 cliques, um é para poder imprimir o adesivo para ele poder colocar, ou pedir o adesivo dizendo, olha, eu aceito Bitcoin, e o segundo clique é para poder ativar para receber em Bitcoin. Então, o que falta, né, resumindo, falta ter paciência com os usuários novos, e uma coisa que eu brigo muito no mercado, tá? Qualquer usuário, seja de qualquer categoria, seja de qualquer tipo de negócio, seja de marketing multinível, seja doleiro, seja qualquer um, todo mundo tem direito a usar Bitcoin, e é só assim que a gente vai fazer a moeda crescer, tendo paciência e sabendo respeitar as pessoas que têm um conhecimento menor. Então, eu acho que falta a gente tomar um pouco de consciência, principalmente quem tem mais uso, quem conhece mais a tecnologia, de ter paciência de ensinar os usuários. Eu sou presidente da empresa, sou CEO da empresa, e eu atendo o telefone do suporte para entender
como que o meu usuário está vendo a minha plataforma. Qual e não dúvida? É porque eu sou o dono da empresa que eu vou dizer, não, eu sou o dono, eu tenho meu departamento de suporte ali, eles que resolvam. De maneira nenhuma. O meu cliente ele é muito bem atendido, a gente tem paciência, eu atendo o suporte, uma ou outra ligação eu atendo para entender o que o meu usuário, e perco horas da minha semana ensinando pessoas novas, recebo pessoas no meu escritório e perco horas com ele. Eu estou investindo nos futuros usuários. É isso que precisa ser feito. Eu lembro assim muito bem quando eu abri o meu primeiro e-mail, eu tinha lá um 486 rodando 100 MHz, que era o computador da época, esse 96, 97. Um amigo teve que ir na minha casa para me ensinar como é que era para fazer a descagem através do modem, para abrir um protocolo, para acessar a página, para mim poder abrir meu primeiro e-mail. Eu achei aquilo fascinante, né? Eu podia... Né, mas era uma complicação danada, mas 20 anos depois, todo mundo hoje sabe mandar um e-mail facilmente. Nós vamos chegar lá com a criptomoeda? Sim, claro, nós vamos chegar e assim, o exemplo, mais uma vez, né, o exemplo da internet é o melhor. Então, eu lá em 1995, quando estava trabalhando para uma grande empresa aí de software no mercado, né, e naquela época eu via a dificuldade das pessoas. Então, hoje em dia, naquela época você tinha que comprar um modem, uma placa de fax modem, uma placa para se conectar na internet, né? Foi feita uma adaptação, vamos parar para pensar muito bem, tá? Já existiam as placas de enviar fax, que era um negócio extraordinário que foi colocado dentro dos computadores. Então, vamos começar até um pouquinho rapidinho para ter uma relação disso da internet, computador versus Bitcoin. Lá atrás, o computador não tinha uso nenhum, ele era usado por um bando de garotos, hackers, que ninguém sabia para que servia aquele negócio, né? E a gente via a IBM fabricando milhares e milhares, investindo horrores nisso. A gente viu a Microsoft dar um belo de um golpe na IBM pela terceira vez, eu acho, na época do Windows 95. Eu participei de tudo isso, eu vi isso acontecer, né? E aí, olha, não, tem uma placa que agora pode fazer isso, tinha que configurar TCP/IP, o Trumpet, isso e aquilo. Era muito complicado. Hoje em dia, como que é mesmo? A gente só conecta o computador no Wi-Fi e pronto, e está resolvido, né? Então toda essa evolução, vieram os computadores portáteis, toda essa evolução demorou 20 anos para surgir. E a gente quer que o Bitcoin substitua o banco agora. A gente não pode ser hipócrita de achar que amanhã qualquer pessoa pode ser o banco. As pessoas não estão preparadas. A CoinBR está aí para fazer a ponte entre o sistema obsoleto bancário para o sistema que vai ser o futuro. Então, para a gente poder comparar, lá atrás a gente mandava fax, a gente mandava carta, a gente mandava telegrama, a gente mandava telex. Hoje a gente manda e-mail. Talvez daqui 100 anos a gente vai pensar e vai ser teletransporte de pensamento. Mas a tendência é essa. E vamos lá. Qual é a próxima evolução, né, que a gente sempre tem? Então, a evolução financeira eu acho que é a maior revolução que vai acontecer para as próximas décadas. E com certeza, cada vez mais a gente vai ver coisas surgindo, coisas evoluindo, mas vai acontecer, a gente vai chegar lá e a gente vai poder pura e simplesmente encostar o telefone e transferir Bitcoin para o outro lado da face da Terra. Eu não acredito que o Bitcoin seja a moeda da internet, de jeito nenhum. Eu acho que as tecnologias estão aí desenhando o qual vai ser o modelo. O modelo de blockchain, sim, é o modelo do futuro. Eu sou um dos apaixonados por Dash, então eu nem gosto de ficar defendendo muito Dash, porque como eu sou um apaixonado, de repente eu vou puxar demais a sardinha pro lado do Dash e eu não gosto disso, né? Mas para mim, eu vou dar um perfeito exemplo para todo mundo dessa tecnologia, dessa revolução toda que está acontecendo. A gente está vendo essa briga gigantesca que tem no blockchain. Aumenta, não aumenta, SegWit, se vai acontecer, SegWit 2x, se isso e aquilo. É uma guerra tremenda para fazer uma moeda que ela não escala de jeito nenhum ser escalável. Por que a gente não pega uma que já foi preparada, como é o Dash, que ela é 100% escalável, que está muito bem feita, que foi muito bem construída, que tem uma fundação muito boa por trás, que tem um propósito, por que não gastar tempo nessa e fazer ela se tornar padrão de mercado? Mesmo assim, como eu disse, eu ainda não acho que a moeda da internet ela surgiu. Da mesma maneira que a gente olhou lá atrás, a gente tinha os dial-ups para conexão da internet, a gente tinha uma série de coisas, o browser, isso e aquilo, o buscador na época era o Yahoo, então hoje a gente vê que é a dominância total do Google. Então a moeda para a internet, ela não chegou ainda, essa é a minha opinião, ela não está pronta ainda, ela vai surgir. Pode ser baseada em Dash, pode ser uma mistura de Dash com Zcash, com Ethereum, pode ser.
mas eu acho que ela não chegou ainda. Mas hoje, para mim, a melhor moeda do mercado para ser escalonável, para ser usado para empresas, para pagamentos, hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, é a Dash. Sem dúvida nenhuma. Ô Rossello, e como é que tá assim, qual está sendo a principal barreira para os comerciantes adotarem o receber e pagar em Dash? Existe uma conversa com a Associação Comercial de Cidades Locais? Existe uma integração? Eles têm essa curiosidade? Ou isso para eles é uma coisa assim que é coisa de computador, não quero me envolver, quero ainda receber cheque, né? Tem comerciante que recebe cheque ainda. Como é que tá essa conversa? É uma coisa assim, tá começando. A gente não tem feito como é que fala? A gente não tem ido atrás, tá? A gente não tem feito um approach diretamente nos comerciantes, ainda não, até porque a gente quer testar bastante em campo ainda, com alguns comerciantes, o uso do nosso PDV, que no mês que vem a gente já integra dentro do PDV. O PDV versão 2 já vai surgir com 4 moedas de bate-pronto. Então o comerciante vai poder dizer, olha, eu aceito criptomoeda, não é eu aceito Bitcoin, não é eu aceito Dash, ele aceita criptomoeda. Isso Correto. Vai tornar para a nossa plataforma a um ponto de, por exemplo, é isso que é uma coisa bem importante que a CoinBR está indo. Não adianta tentar aceitar Bitcoin, porque o comerciante não sabe o que é, ele não quer saber e ele está acostumado a receber dinheiro na conta dele. Ou ele está acostumado a ter uma maquininha de cartão de crédito, onde ele vai passar o cartão de crédito e esse cartão de crédito vai pôr o dinheiro na conta dele. Então a gente está nesse caminho para deixar a coisa fácil. A gente está desenvolvendo um aplicativo onde amanhã o comerciante vai dizer, eu aceito CoinBR. Se o pagador quer pagar em Dash e o comerciante quer receber em real, é o setup do comerciante e é o setup do camarada que está pagando em Dash. Perfeito. Então a gente está fazendo de uma maneira onde o comerciante vai dizer, quer saber, eu quero receber em Zcash. Aí o camarada com a Smart Wallet da CoinBR dizer, quer saber, eu quero pagar com Ethereum. Tá? A plataforma vai fazer toda essa conversão. Ou não, ele fala, eu quero pagar com dinheiro. Porque ele tem dinheiro na Smart Wallet dele, ele tem real, ele tem dólar, ou ele tem euro, ele tem rands. A gente está criando uma metodologia de pagamento onde toda a lógica, toda a inteligência por trás está sendo criada. Isso vai abrir a possibilidade para a gente ao ponto de até, por exemplo, quando a gente começar a ir nos comerciantes, dizer para o comerciante, olha, você pode aceitar a criptomoeda de agora em diante. Então a gente vai criar um time para ir nos comerciantes, a gente vai criar o que a gente chama vamos falar de resellers nosso, ou revendedores nosso, onde esses revendedores, o programa vai ser bem interessante. O camarada vai poder dar o treinamento para o comércio e esse camarada que é o nosso representante, ele vai ganhar 1% de toda a transação feita naquela loja por aquele comerciante. Então é uma maneira de poder pegar essa garotada aí que entende pra caramba e eles passarem a ganhar um pouquinho de moeda virtual por ajudar o comerciante a passar a aceitar. E explicar para o comerciante, olha, vai entrar na tua conta corrente em dinheiro se tu quiseres. Porém, o que a gente vai focar é explicar para o comerciante o seguinte: se tu aceitar, por exemplo, hoje tu vender um produto a R$1.000, digamos que fosse um Dash, daqui 10 anos, talvez esse um Dash esteja valendo R$100.000, tu tem certeza que quer converter para real agora? Correto. Então usa essa pequena quantidade que tu vai receber, né, como investimento. Então olhar a moeda, olhar o recebimento ali como uma possibilidade de investimento, não de simplesmente falar, ó, aceita que é legal. Não, aceita porque olha o que aconteceu de 2013 até esse momento. Tu realmente queres aceitar dinheiro? Dinheiro não valorizou. Então, se tu vendeu ano passado um produto teu por um Dash, que talvez custasse, sei lá, cerca de 2, 3, 4, 5 dólares, não lembro qual era o valor do Dash ano passado, hoje ele está valendo $200. Será que se você tivesse guardado 5 dólares ano passado, estaria valendo $200 agora? Eu duvido. Então, é colocar de uma maneira para os comerciantes passarem a aceitar, aonde a gente consiga fazer com que ele cada vez mais. Tá, Rossello, acho que deu um probleminha aqui no vídeo, vamos parar e a gente continua, a gente volta daqui a pouquinho, tá ok? Tá bom. Informação na era digital hoje é muito importante. Lembre-se de conversar sempre com amigos, famílias e colegas de trabalho sobre moedas digitais e a revolução que está acontecendo nesse momento. Você pode seguir a gente também no Twitter, Facebook, Instagram e no Steemit. Obrigado por ter assistido nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, no Dash Dinheiro Digital. Curta a nossa página, compartilhe os vídeos e, é claro, deixe seu comentário com sugestão, crítica, que eu vou responder pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou Rodrigo Digital. Tchau.